Bom dia! Começando a sexta-feira com samba. Hoje, dia 11/11. Bom dia, Stanley. Bom dia, Cecília. Como vai? Tudo bem por aí? Oi, Ana Tereza. Oi, Maria. Tudo bem? Bom dia, Grazi. Bom dia, Luana. Olha só essa música, Nós Somos Mulheres. Essa música é uma resposta ao Martinho da Vila, feita pelas Samba Que Elas Querem. É um grupo de mulheres sambistas, musicistas. Eu não sei de onde elas são, talvez Sampa, não sei. Não pesquisei. Mas eu gostei dessa música. O Stanley colocou essa música ao vivo, é incrível. Pois é, essa gravação é incrível. Tu já viu, Stanley? Elas são de São Paulo? Bom dia, Grácia. Bom dia, Kátia. Kátia, conhece essa música? Nós Somos Mulheres, que é uma música que rebate a música do Martinho da Vila, né? Bom dia, Cris. Bom dia, Carla. Do Rio de Janeiro elas são. Só podia, né? Com essa ginga toda. E elas rebatem aquela música do Martinho da Vila, que ele fala das mulheres, claro, que é um outro contexto, uma outra época. A gente não pode ficar julgando assim se há machismo nisso, né? Porque é outro momento da história. E isso faz parte do processo da vida. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Andréia. Mas é isso, e as músicas elas vão sendo refeitas e com outro contexto. Eu não sou só projeção, você é só que se baste. Hein, Kátia, já pensou a Marilu cantando essas músicas? É bem o tipo que a Marilu se enquadra assim como voz, né? Como balanço. Marilu nossa, tudo de bom. Bom dia, Isis. Eu tenho muitos amigos musicistas. Bom dia, Ângela. É uma galera. É uma delícia andar no meio da música, assim. Muitos amigos da área da literatura, muitos amigos da área da música, muitos amigos da área do budismo. E aí vai. Então tá, bom dia, Eliana. Bom dia a todos. Ontem a gente fez um Dharma mais curto. Hoje a gente vai fazer normalzinho, completinho, com calminho, tá bem? Que ontem eu tava na correria. Então tá aqui, ó. O poder de uma pergunta aberta. Acho que só esse título. Bom dia, Amanda. Amanda tá com as aulas dela, tá numa facerice. Vem aqui para o espaço da casa, aqui nesse oásis que a gente mora em meio à natureza, meio ao verde, e dá as aulas dela, ela fica só com o semblante pleno, assim, sabe? Só ouvindo os passarinhos, dizendo, ai, como é bom estar aqui. Né, Amanda? Amanda, então, tá dando aula de yoga aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Quem quiser participar online e presencial, só chamar a mim ou a Amanda aí que a gente inscreve. Só o título já diz, né, tudo sobre esse livro. Elizabeth Matz Nangel, O Poder de uma Pergunta Aberta, né? Da gente estar com a mente aberta. Editora Lúcida Letra, do Vitor Barreto, queridíssimo Vitor Barreto, que eu não conheço ao vivo ainda. O Vitor, um dia irei conhecê-lo, lá do Rio de Janeiro. Muito bem. Bom dia, Raquel, tudo bem? Vamos começar? O tema ontem nós paramos na página 39. Vamos ver aqui. Daí ela está falando sobre que as coisas não possuem realidades aparentes, né? Então a gente vai dando significado para as coisas à medida que a gente vai construindo, assim, a gente vai se relacionando e vai dando significado para as coisas. Bom dia, Rosa. Né? Então eu dou significado para uma pessoa, dou significado, só para retomar o texto de ontem, dou significado para um objeto, dou significado para uma relação, e quando eu vejo não tem aquele significado. E um dia a gente se dá conta, a pessoa começa a mudar. Bom dia, Conceição. E aí, na verdade, a pessoa não começa a mudar, ela começa a aparecer da forma como ela se manifesta no mundo, e a gente começa a dizer, mas eu não estou te reconhecendo, né? E aí, na verdade, aquela pessoa nunca teve aquele significado que a gente imputou a ela, né? E aí ela começa a simplesmente se manifestar da forma que ela tem que se manifestar, né? Com os condicionantes dela. Ela vai se movendo no mundo. Aí diz, eu não estou te reconhecendo.
Isso no budismo é quando a gente se dá conta, assim, a gente está no 7º elo de aprisionamento dentro da roda do samsara. 7º elo, são 12. Depende da linhagem, depende do estudo, tá, gente? Mas assim, ó, o mais popular, 12 elos, tá? Tem até de 3, olha quem é budista aí, né, que eu sei que tem. Tem de 3 elos, tem de 5 elos, tem de 10 elos e tem de 12. É o 7º elo, Vedanta, gostar e não gostar. E aí tu vai dando significado a isso. Então observe quando vocês estão dando significado às pessoas, às coisas, aos negócios, a qualquer situação. Vejam se tem, né? Porque não tem. Tá na gente. Né? E o checklist é feito pra gente. Né? Eu gosto disso, não gosto daquilo, vou fazendo esse checklist assim. E aí eu me decepciono, porque aquela pessoa ou o trabalho não vai corresponder. Bom dia, Fred. Bom dia, Márcia. Todos chegaram? Vamos lá, então. Não vai corresponder. E aí a gente sofre. Né, Lucas? Bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Tudo bem? Mas, na verdade, coisa alguma é capaz de nos fazer felizes. Entenderam? Tudo que eu estava falando antes? Não tem como coisas, pessoas, fenômenos nos fazer felizes. Nada nos faz feliz. Nós temos que nos fazermos felizes. Quando esperamos estabilidade do mundo das coisas, nos tornamos vulneráveis à frustração. Quando as coisas mudam, e inevitavelmente o fazem, porque existe a impermanência, que é um dos 3 selos do Dharma, né? Então nós temos a impermanência, né? A Nitya. Em sânscrito nós temos Dukkha, sofrimento, que tudo é sofrimento. Diz, mas a vida é sofrimento. Sim, tudo é sofrimento, gente. E tudo é felicidade. Né? Tu compra um carro novo, que maravilha, depois vai pagar o PVA, depois tu vai pagar depois alguém risca teu carro, ou tu mesmo risca, aí sofre com isso, aí vai botar gasolina, sofre porque tá caro, e assim vai indo. Entende? Aquilo que gera sofrimento gera também alegria. Alegria gera sofrimento. Tudo, é óbvio isso. Né? E o terceiro é o não eu, anatta. São os 3 selos do Dharma. O 4º selo é nirvana, quando a gente se desfaz de todas essas complicações. Né? Quando a gente apaga todas as ilusões. Nirvana significa isso, apagar as ilusões. Nirvana. São duas palavrinhas assim, que dão esse significado em sânscrito. Não é a banda. Quando as coisas mudam e inevitavelmente mudam, ou fazem, pensamos que o mundo dos fenômenos se virou contra nós. As pessoas nos decepcionam, nossos corpos nos decepcionam. A sensação agradável que tivemos em nossa sessão de meditação de ontem não vai voltar. Até mesmo bolo de chocolate e torta de maçã nos deixam na mão. Adoro torta de banana, né? Come o dia inteiro torta de banana para ver. Nossa, ninguém aguenta, né? Coisas prazerosas como essas agora se tornam a fonte de nossa infelicidade. Elas não estão funcionando. Onde foi parar todo aquele prazer? O fato de que, em última análise, o mundo não nos dá garantias não é uma punição. É apenas como as coisas são. Gente, olhar como as coisas são, simplesmente. Mas para onde isso nos leva? Como podemos apreciar a vida, nossos relacionamentos, nossos corpos físicos, o concerto número 5 em Mi bemol maior de Beethoven, sem nos agarrarmos a eles como algo que irá durar e continuará a nos dar prazer? Como podemos encontrar a verdadeira felicidade interior, sabendo que estamos sujeitos à incerteza, ao envelhecimento, à doença e à morte? O Buda não havia respondido a essas questões ainda quando renunciou o direito ao seu reino. Bom dia, Dariane. É isso? Então é isso, né? Vocês entenderam o quanto isso é uma sacada genial? Hoje pode dizer assim, mas parece meio óbvio. Meio óbvio tu não faz, né, meu? Meio óbvio, mas tu te agarra. A namoradinho, a contatinho, né? Fica ali ligadinho, fica esperando que mande uma mensagem, não manda. Aí um dia a pessoa olha meio atravessada para ti e diz, será que ela não gosta mais de mim? Ou ele não gosta mais de mim? Né? E aí tu tá ali preso nessa estrutura do samsara, de gostar e não gostar. Quando tu romper com isso, opa, algo está acontecendo. E tu não vai deixar de gostar, de procurar as coisas. Só tu não vai estar aprisionadinho. Rejeitando a experiência. Faz sentido isso para vocês? A Marta Verena que adora dizer essa frase, né? Faz sentido isso para vocês, meninos?
Né? Vocês conhecem a Marta Veriano Pedra de Mim? A Marta bruxa mor aqui da região. Aí ela diz, faz sentido isso para vocês? Faz, Marta, faz. Rejeitando a experiência. Se alguma vez você esteve na Índia, deve ter visto os sadhus, os renunciantes. Nessa terra de mais de 1 bilhão de pessoas, atualmente há mais de 13 milhões de renunciantes. Alguns usam os cabelos em dreads longos e emaranhados, normalmente enrolados em um coque no topo da cabeça. Cobrem os corpos quase completamente desnudos com cinzas e fumam hashish, né? Ritualmente, com uma austeridade associada ao desapego da forma física. Muitos deles fazem práticas extremas de automortificação, como manter os braços erguidos para cima por toda a duração de suas vidas. O troço é maluco, né? Alguns vagam solitários, outros vivem em templos, cavernas ou embaixo de árvores. Alguns andam em grupo, enquanto outros sentam silenciosamente sozinhos em meditação. Eles podem ser espirituosos, excêntricos e algumas vezes rudes. Agregam muita cor à já colorida cultura indiana. A Índia não seria a mesma sem eles. Com os renunciantes é possível imaginar que as coisas não mudaram muito desde o tempo de Buda. Mas não, a gente não precisa renunciar às coisas, gente. A prática do budismo Mahayana, né, do veículo do meio, sugere que a gente faça as práticas onde nós nos encontramos. Onde você está agora? Com a situação que você está agora? Com o emprego, com o namoradinho, namoradinha, com, sei lá, a estrutura social que tu te encontra, é nesse lugar que tu tens que praticar. Eu repito isso várias vezes, pessoas entram para o budismo, entram para a prática de meditação mais intensa, vão para retiro, voltam e dizem, vou largar meu emprego. Já aconteceu de aluno me dizer isso, vou largar meu emprego, vou vender meu carro, não sei porquê. Eu disse, mas em que lugar foi que o Lama te disse que tu tinha que fazer isso? Ninguém vai te dizer isso. É onde tu te encontra, tu faz a prática. Porque tu não vai, a gente não consegue polir uma aresta com seda. Entenderam? Uma aresta, um canto, uma quina, né? Lixar uma madeira com seda. Tem que lixar com lixa. O que é lixa? O mundo, o contexto onde tu vive. Se manter equilibrado tem que ser nesse lugar onde nós nos encontramos. Não um lugar criado artificial. Né, Prof. Marielle? É isso aí. Eu tô louco pra espirrar, acho que tá com os olhos. A próxima fase da busca do príncipe coincidiu com um período de crescimento e florescimento espiritual na Índia. Bom dia, é Valéria, né? Da Loha. Tento lembrar dos nomes. Homens jovens indianos que em tempos mais difíceis teriam herdado a profissão da casta dos pais passaram a se questionar sobre o sentido da vida e da existência. Juntaram-se a um grupo cada vez maior de renunciantes em direção a uma vida de retiro na floresta, uma tradição normalmente reservada a chefes de família na etapa final de suas vidas. O príncipe estudou com realizados professores daquele tempo. Suas práticas incluíam longos períodos de intensa privação física. Por 6 anos, ele sentou diligentemente, comendo apenas as sementes e ervas que ocasionalmente caíam sobre o seu colo. Já pensou? A Vanessa, não Valéria. Isso. Bom dia. Eu troco os nomes. E a meditação faz bem para a memória, viu? Então tá. Mas, então ele comia isso, só comia sementes que caíam no seu colo, assim, né? Pensa só, na disciplina. Mas isso é automortificação, depois ele se toca, opa, não está funcionando. Mais 6 anos de austeridades físicas o deixaram fraco, o deixaram fraco e esgotado, a ponto de sua mente mal conseguir funcionar. O príncipe concluiu que esse tipo de agressão ao corpo atrapalhava o seu desenvolvimento espiritual. Então quem está aí agora pensando, eu vou parar de comer, vou não sei o quê, vou fazer automortificação, não é o caminho. Ele chegou à compreensão de que, apesar de ter cultivado inabalável habilidade de silenciar a mente, nenhuma dessas práticas se dirigia à natureza do sofrimento e ao caminho para a verdadeira liberdade interior,
que ele tão desesperadamente buscava. Bom dia, Luiz. Os guias do príncipe ensinaram que alcançar o divino significava negar o físico. Ele tinha uma galera que ele praticava, eram 5 outros ascetas. Eles enxergavam o mundo físico como inferior, ausente de significado, e essencialmente um obstáculo à liberação. No entanto, os anos do príncipe na floresta lhe revelaram o valor do corpo como um suporte para a prática. Na verdade, aqui, gente, está traduzido príncipe, todo mundo achou que ele foi um príncipe. O Siddhartha nunca foi um príncipe. Tá? Registros históricos mostram que ele não era um príncipe, ele era apenas um filho de um primeiro-ministro. Assim. A região onde ele se encontrava, ela tinha que prestar contas e pagar impostos a um reinado maior. Né? Ela fazia parte de um reinado. Aí sim eram os reis e príncipes. Então ele era um filho de um governante de estado, assim, sabe? Né? Mas claro, com poderes, com vários castelos. Então, para nós, assim, fica uma característica de príncipe. Mas isso para vocês vão dizer, mas o que isso muda? É que eu estudo tudo. Eu quero saber tudo que envolve. Mas enfim, é uma estrutura social, é uma estrutura sociológica, antropológica. No entanto, os anos do príncipe na floresta lhe revelaram o valor do corpo como um suporte para a prática. Ele percebeu que negar a farta expressão do mundo físico era uma forma de niilismo. Passou a entender que o desenvolvimento espiritual não era possível por meio da repressão daquilo que é claramente uma inegável parte da experiência humana. Tem muita gente que cai nesse niilismo, assim, principalmente o pessoal do yoga. Então, quando o pessoal do yoga se depara ali com os estudos de yoga, nossa, agora o corpo, daí viram, sabe, fazem toda uma estrutura, aí cai no niilismo. É bem comum, conheço muita gente assim. Aí depois, 10 anos depois, se dão conta e diz, o que eu fiz? Fiquei preso a isso. São as estruturas de não caminho do meio, entendeu? Por isso que ele chegou no caminho do meio. Durante seu período na floresta, praticou em uma tradição que surgiu o desencantamento com o mundo das coisas. Ao não encontrar felicidade no mundo das coisas, naturalmente a buscamos fora desse mundo. Não é assim? A negação do mundo das coisas, o mundo 3D aqui. A Marta sempre diz também, a gente vive um mundo 3D, gente. É esse mundo aqui. A negação do mundo das coisas aparece no caminho espiritual quando acreditamos que podemos encontrar uma iluminação que está divorciada de nossa experiência. Como meu amigo que uma vez me disse de brincadeira, mal posso esperar para atingir a iluminação e não ter mais de lidar com toda essa merda. Está escrito aqui. Então, só leio. Bom dia, Carla. Tudo bem? Sejamos honestos. Todos nós temos essa tendência a querer sair correndo para outra dimensão. Tá, vamos lá. Não é verdade? Levanta a mão aí quem não quer, sabe? Não aguento mais. O mundo aqui, vou te dizer, só lidando com outros mundos mais esotéricos, nem tão esotéricos assim. Né? É assim. Aí tem gente que fica só nesse mundo. Também não dá, né? Ou fica só preso no material, ou só preso no espiritual. Os dois são materialismo. Um é materialismo, né, espiritual, quem fica preso nesse mundo, e outro é materialismo aqui, materialismo, como é que pode dar um nome para isso? Materialismo materialista? Aí aqueles que ficam envolvidos somente com o espiritualismo, né, com a espiritualidade. Bom dia, Léo. Aí as pessoas ficam presas nisso. Se torna aqueles, sabe, eu sempre digo aqueles com cara de praticante, assim, passam flutuando, assim. Nossa. Todos nós temos essa tendência a estar em qualquer outro lugar menos aqui. Mudamos de canal quando as notícias ficam muito dolorosas. Porque não sabemos o que fazer com todo esse sofrimento. O processo de seleção descarta os pedaços desconfortáveis da nossa experiência. Olha só. O processo de seleção descarta os pedaços desconfortáveis da nossa experiência, de maneira que aquilo que não entendemos nos afete. Tudo está bastante bem na nossa bolha. Mas podemos realmente excluir aspectos da vida tão fundamentais para a experiência humana?
O sofrimento e a incerteza desafiam nossa fantasia de uma viagem sem escalas para o Nirvana. Acabei de falar do Nirvana. A negação é simplesmente outra tendência extrema que vem junto com pressupostos falsos sobre o mundo. É apenas o outro lado de tentar encontrar felicidade e segurança no mundo das coisas. Bom dia, Rosana Simões, que ama viajar. Então, como é que a gente vai treinando isso, assim, né? Para tolerar, assim, um pouquinho essa existência nesse mundo, né, material aqui, né, 3D. Na prática de meditação. Então, as experiências vão surgindo no corpo, as experiências da mente, que são as emoções, são as experiências da mente, né? As sensações, as experiências no corpo que vão te mostrando isso. E tu vai deixando aquelas experiências se manifestarem, porque elas têm um momento de surgimento, realização e dissolução. Porque tudo é impermanente. E tu vai vendo que o teu eu também, o teu ego, ele vai se movimentando nessa crista dessa onda, assim, as coisas começam a surgir. Uma dor, vou ser bem direto, uma dor no corpo quando tu está praticando. Está ali 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Ele está praticando, e as dores estão intensas. Quando tu está na good vibe, tá legal. Tá ali, opa, tá bom isso. Aí depois quando começa uma dor mais intensa, né? Aí nesse processo a tua energia de hábito já muda. O teu eu, ele começa a subir nessa crista assim, tu quer imediatamente eliminar aquela experiência. Tu quer voltar para aquela bolha, o teu ego precisa voltar para aquele lugar onde ele se encontra. Bom dia, Daya. Então a gente começa a voltar para um lugar seguro desse eu, que é um eu condicionado construído. Mas a gente perde toda a chance de perceber que ele é construído. Por quê? Porque eu mudo, claro, em algum momento vai ter que mudar a tua postura, né? Porque acaba sendo dolorido demais. Mas tu permanece com a experiência porque ela vai passar. Porque tudo passa. Tudo. Tudo termina. Tudo se dissolve. Não há nada no universo que não se dissolva. Porque tudo é composto. Entende? Nada surge assim. Fez-se a luz. Não existe isso. Fez-se a luz a partir de algo. Entendeu? Eu preciso ter 2 elementos. E todos os elementos, quando surgem, eles já surgem com um aplicativo, que nem aquela Missão Impossível, né? Surge com um aplicativo embutido nele, um app dizendo: este elemento irá se dissolver em 5 segundos. 1 ano, 10 anos, 20 anos, uma vida. A vida daquele elemento. Então isso é muito importante a gente entender. Eu fico, na prática de meditação, eu fico com a experiência. E eu observo esse eu sendo construído, gerando sofrimento, gerando felicidade, gerando um eu que quer voltar para uma zona de conforto, essa zona de conforto não existe mais, e aí eu não volto, e eu construo um novo eu. Até que eu aprenda que esse eu é construído, e eu paro de construir esse eu. E aí sim eu repouso na minha natureza da mente. Nesse ponto, quando você chegar na meditação, depois de dias praticando o dia inteiro, como eu fiz já muitos dias, o dia inteiro, nesse ponto o corpo se dissolve. Não há mais a sensação do corpo, tu não sente mais a gravidade do corpo. Aí some a respiração, aí surgem outras coisas muito bacanas. Não vou contar, vocês vão ter que praticar. Aí surge a real natureza, que é assustador quando tu vê a primeira vez, e aí tu cai assim num buraco, num vazio, numa loucura, assim, o que foi? O que aconteceu? Lama, me socorre, monge, me ajuda. Eu me perdi aqui onde eu tô. Aqui. Depois de anos de busca, faz sentido isso para vocês? O príncipe chegou a uma poderosa conclusão. Depois de 6 anos, o Siddhartha se dá conta, né? Então, o Siddhartha é o nome reduzido do Buda, né? Daquele desperto. O nome dele, na verdade, é Sarvastasida, aquele que alcançou todas as suas metas. Isso que significa Sarvastasida, o nome do Siddhartha, Gotama. Gotama era o nome da família dele, né? Então aí ele vai... Vamos terminar aqui. Depois de anos de busca, o príncipe Siddhartha, né, chegou a uma poderosa conclusão. O mundo é precário e incerto. Assim, é inútil confiar nele para a liberação. Olha só, que, né? Apesar disso, para quem aí está tentando controle sobre as coisas, não há controle nenhum, desistam. Apesar disso, ele sabia em primeira mão que era impossível atingir a liberação, negando aquilo que simplesmente estava na sua frente. Né, Denise? Bom dia. Perseguir ou rejeitar as coisas apenas leva ao desespero, ou seja, a experiência surge,
Tu surge com a experiência, não é tu surgir e negar a experiência, porque não vai servir para nada tu negar essa experiência, ela vai continuar funcionando. Perseguir ou rejeitar as coisas apenas leva ao desespero. Ele pensou, como posso encontrar a sabedoria prágina que transcende as limitações dessas duas posturas, ou seja, eternalismo e niilismo? O príncipe não havia respondido ainda essa pergunta quando deixou o seu retiro na floresta. Mas essa mesma pergunta o acompanhou até a iluminação. Pá! Olha aí. Isso aqui é melhor que essas séries, né? Terminou a temporada, gente. Aí a próxima temporada é só segunda-feira. Aí eu conto como é que ele vai... eu vou dar o spoiler, é o caminho do meio. Mas aí a próxima temporada só começa a segunda. Porque amanhã não tem, domingo não tem. Né? É isso. Que maldade, né? Não há controle, gente. Desistam. Controlar é não entender a gravidade. Sabe como é que funciona a gravidade? Gravidade, peso, as coisas caem, sabe? Não tem nada que eu possa largar aqui. Aqui é um papel, cai, tá? A gravidade só funciona porque está em movimento. A Terra só não cai do universo porque ela está em movimento. Se ela estivesse parada, se ela não estivesse girando, fazendo a translação e rotação, ela cairia. Então não tentem controlar. Controlar é parar, é ficar dentro da bolha. Vocês precisam estar em movimento. Se não tiver em movimento, tu cai. Entendeu? E controlar é movimento. É parar. É parar esse movimento. Entendeu? É estático. Não parem, não tem controle. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca num suspiro longo. Façam mais uma inspiração. Para quem não sabe, a gente se coloca numa postura que vocês estiverem agora, a melhor postura para hoje, para quem está chegando agora a primeira vez. Pode estar deitadinha, deitadinho. Se estiver sentado, desencosta aí da poltrona, da cadeira. Larga o cafezinho, chimarrão. E coloque-se numa postura de dignidade para o corpo. Dignidade significa respeitar o seu corpo nesse momento, como ele se encontra. Se você precisa encostar, encosta. Se você precisa deitar, deite. Respeito e autocompaixão, ahimsa consigo. Sem austeridade. E faça uma inspiração profunda pelas narinas. E soltem, dentro do possível. Convido vocês agora a trazer a sua atenção para os sons à sua volta. Procurem perceber os sons mais distantes primeiro. Até onde você consegue perceber o som? Aos sons mais próximos. Mais próximos ainda. Veja se é possível perceber o som pelo ouvido direito ou pelo esquerdo. Os sons do seu próprio corpo. Da sua respiração ou do seu batimento cardíaco. Vá aproximando a sua mente do momento presente.
e de tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Veja se você consegue perceber qualquer coisa que surja no corpo. Faça um escaneamento do seu corpo, começando pela ponta dos pés, subindo, calcanhar, tornozelos, joelhos, coxas, virilhas, órgão genital. Vá subindo o tronco, abdômen, lombar. O que há ali para perceber? Pode ser que algumas zonas estejam mais relaxadas, outras mais tensas. E eu convido a vocês a não mudarem a experiência. Gentilmente observem a experiência quando ela surge. Se há tensão, observe tensão. Se há relaxamento, observe relaxamento. E agora o mais importante. Não mude a experiência. E também não rotule a experiência. Essa tensão é ruim. Eu estou com meus ombros doloridos, como é ruim. Não rotule em ruim ou bom, esse relaxamento é bom, sinto prazer. Apenas perceba relaxamento, tensão, sem a fixação. Veja se você consegue dissociar isso. Continue a escanear o seu corpo, subindo o pescoço, o rosto. Entre os olhos há muitas informações, a testa. Se preferir, pode fechar os olhos, ficar mais fácil. E lentamente, gentilmente, vá trazendo a sua atenção para a respiração. Onde acontece a respiração? Você percebe que ela pode acontecer no peito, no abdômen. Percebe o ar entrando nas narinas, o abdômen se expandindo. Quando o ar sai, o abdômen retrai. Tente perceber como é ficar consigo nessa experiência, sem mudar, sem nada querer, apenas observar. Sem esperar nada fantástico para que aconteça ali. O fantástico é estar no momento presente. Agora eu respiro. Agora eu percebo alguma tensão. Agora surge um pensamento. Agora ele se dissolve. E observem que nesse momento presente não há passado nem futuro, não há preocupações, não há julgamentos. Há apenas você.
Gentilmente vá movimentando o seu corpo. Faça os movimentos que achar necessário, talvez movimentando a cabeça, os braços, alongando a lombar. Inspirando novamente. Se sentir confortável, abrindo os olhos, espreguiçando, olhando para a tela, agradecendo por esse momento consigo, com os demais colegas que participaram. E retornando. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, obrigado pela participação de vocês hoje e sempre que possível. E amanhã e domingo eu não tenho Dharma, então pratiquem. Qualquer dúvida que tiverem, me chamem. Eu sempre respondo. Tanto do budismo quanto sobre as emoções e sobre meditação. Certo? E aí a gente se encontra segunda-feira. Tá bem? Ótimo dia para vocês. Fabiola, quando é que tu volta? Beijo a todos. Bom final de semana.